Vamos ao momento da palavra, queridos. Nós estamos numa série de pregações falando acerca da fé. Fé para viver o sobrenatural de Deus, fé para viver um milagre, fé para viver acima das circunstâncias. E a mensagem de hoje é fé para viver em santidade, num tempo de escárnio, num tempo de zombaria dos valores do Senhor, dos valores de Deus, num tempo de escárnio. É necessário ter fé para viver na contramão desse mundo. Amém? 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 Não me deixe só. Vamos juntos. Eu vou ler um texto longo, vou fugir um pouco do nosso costume, eu sempre leio textos curtos, mas propositalmente hoje eu quero ler um texto longo que está em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, vamos projetar aqui o texto, então acompanhe comigo. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta foi formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Amém? 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 Texto precioso da palavra de Deus. Se você já tem algum tempo na fé, se você já tem algum tempo como crente, como cristão, como convertido, você vai se recordar de décadas, aí, talvez 30 anos atrás, né? O evangelho sempre foi alvo de zombaria, mas há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, os ateus, os filósofos, os cientistas zombavam da nossa fé, zombavam dos nossos valores, dizendo que o cristianismo era para a gente inculta, o cristianismo era para a gente sem cultura, o cristianismo era para a gente pobre, e assim zombavam dos nossos valores, zombavam daquilo que cremos. E o tempo passou, queridos, e por incrível que pareça, as coisas pioraram. Hoje não apenas os ateus, os filósofos, os que se dizem cientistas zombam da nossa fé, mas também surgiu uma turma que se diz cristão, e eu os chamo de falsos irmãos, que agora se juntaram aos zombadores e também zombam da nossa fé. Também acham que a Bíblia está ultrapassada. Também acham que a Bíblia está desatualizada e se propõe a reescrever, a reinterpretar ou a ressignificar, enfim. Também se juntam aos zombadores, e vivemos um tempo de escárnio jamais visto. Jamais visto. A gente vai ficando um pouquinho mais velho, e aí a gente consegue fazer um retrospecto, e eu percebo que o tempo que vivemos é um tempo de zombaria, de escárnio da nossa fé, jamais visto. Jamais visto. E isso não deveria nos surpreender, porque o apóstolo Pedro já dizia isso,
que no versículo 3, que no tempo do fim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores da nossa fé, zombadores dos nossos valores. Então, fazendo um resumo rápido desse texto que lemos, o apóstolo Pedro lembra os leitores, aqueles que estão lendo a sua carta, de que o mundo veio a existir pela palavra de Deus. Deus deu ordem e tudo foi feito. Através de uma palavra poderosa, Deus deu ordem e tudo foi sendo feito. Mas esse mesmo Deus, com uma palavra poderosa, anunciou juízo sobre a terra, o dilúvio, e o juízo veio. Então, este mesmo Deus que tem uma palavra poderosa que tudo formou, anuncia que vem um novo juízo e que agora será com fogo. Amém? É isso que lemos. O apóstolo Pedro lembra da mesma forma em que veio, a palavra poderosa do Senhor que trouxe tudo à existência também anuncia um dia de juízo. Então, a orientação que o apóstolo Pedro nos dá, e isso é o precioso desse texto, é o seguinte: como como devemos nos comportar nesse tempo de escárnio, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser o nosso estilo de vida neste tempo de zombaria, de escárnio, de apostasia e de esculacho com a nossa fé. Qual deve ser a nossa atitude? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Qual deve ser a nossa atitude nesse tempo de escárnio? O apóstolo Pedro nos diz. No finalzinho do versículo 11, ele fala assim: vivam de maneira santa. Vivam de maneira santa. A santidade. O apóstolo Pedro nos diz que a santidade é quem nos protege nesse tempo de escárnio. Amém? Amém? Fala comigo, a santidade nos protege nesse tempo de escárnio, nos protege nesse tempo de zombaria. A santidade é que nos protege. Sabe, queridos, nós precisamos de fé para viver em santidade. Nesse tempo de escárnio e zombaria. Nós precisamos de muita fé para viver na contramão desse mundo. Porque hoje em dia não basta, o nosso entorno, a nossa sociedade não se contenta em viver na estupidez do pecado, não se contenta em viver no lamaçal do pecado. Eles fazem questão de zombar da nossa fé, fazem questão de zombar dos nossos valores, dos nossos princípios. É assim que acontece. É assim que é o dia a dia daqueles que optaram em viver em santidade. Optaram em viver debaixo dos princípios do Senhor. O Senhor nos dá uma graça, todo mês de janeiro a gente pega férias e nós vamos para a praia. Nós vamos tomar um sol. Nós vamos tirar essa branqueleza doentia de escritório, não é? Irmão, que coisa agradável o sol. Nós vivemos por muito tempo num lugar que era nublado, mas muito nublado, e garoa. Sabe, a gente ficava de blusa até novembro. Acontecia de dar micose na pele. Por falta de sol, ficava aquele meio esbranquiçado. E, pense num negócio deprimente, pense num negócio aborrecedor. Dava sexta-feira, assim, já ia fechando o céu. E você fala, rapaz, o que nós vamos fazer? Um dia igual hoje, esse aqui de Campinas, isso era muito normal na nossa vida. Isso é muito deprimente, mas aqui não. E em janeiro a gente tira uns dias de férias para tomar um sol, e nós ficamos no sol, a gente fica bronzeadinho. E o sol dá um ânimo, dá uma alegria, dá um bem-estar, a gente fica todo animadinho, quer sair, não é não? Só que é o seguinte, meu irmão, para se expor ao sol de uma forma segura, a gente precisa usar protetor, sim ou não? Protetor solar. Faça isso com responsabilidade, protetor solar. Protetor solar. E a gente usa aqueles bem poderosos mesmo. Há uns anos atrás era 50, depois virou 60 e agora eu acho que é 70. O sol está escaldante. Precisa usar protetor solar. E às vezes a gente se depara com alguns que não têm esse cuidado.
né? E geralmente os gringos não têm esse cuidado. E o cara tá lá todo empolgado e num solão desses brasileiro e a gente olha para ele e fala, cara, você vai perder o passeio, vai acabar, vai estragar o passeio, você vai se queimar, vai dar insolação. E muitos, você sabe, acaba precisando de hospital, precisando de médico. Sabe, queridos, a santidade é essa proteção. A santidade é essa proteção para todos aqueles que querem se relacionar com Deus poderoso. Amém? A santidade nos viabiliza esse relacionamento com esse Deus poderoso sem sofrermos danos, sem sermos aniquilados, sem sermos fulminados, porque esse Deus é santo e todos quantos se aproximam dele precisam ser santos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, o capítulo 1, ele diz o seguinte: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sabe, queridos, todos aqueles que se aproximam do Senhor precisa estar protegido por essa santidade, para não acontecer o que aconteceu com os filhos de Arão. O Nadab e Abiú foram fulminados na presença do Senhor. Então, a santidade é necessária, é uma proteção que nos possibilita experimentar, se relacionar com o Senhor sem danos. Então, no contexto ainda do texto de Pedro que lemos, lá pelo versículo 1, no versículo 2, a gente percebe que as pessoas buscavam por uma novidade. A gente percebe no texto que as pessoas estavam querendo uma pregação nova. Eles estavam querendo um ensino novo. E o apóstolo Pedro diz a eles o seguinte: não, eu não vou trazer um ensino novo. Eu vou falar acerca da santidade. E talvez o apóstolo Pedro tenha frustrado alguns, porque santidade ele falou na primeira carta. E agora ele está falando de novo na segunda carta. Porque as pessoas estavam na ânsia de algo novo. E o apóstolo Pedro, hoje à noite é de Pedro, amém? Se eu falar Paulo, você é Pedro, né? O apóstolo Pedro fala assim: eu quero recordar aquilo que já foi dito. E eu acho que isso decepcionou alguns. Ele fala assim: eu quero relembrá-los aquilo que já foi dito pelos profetas, aquilo que já foi dito pelo Senhor Jesus, eles ensinado pelos apóstolos. Eu quero recordar. Não vou trazer algo novo. Eu quero recordar aquilo que já foi ensinado. E eu tenho a impressão que ele desapontou alguns. E, queridos, hoje, nos nossos dias, é exatamente isso. Não é muito diferente. Há uma busca imensa por algo novo. Há uma busca imensa por um ensino novo, por uma pregação nova, por uma revelação nova. E há uma ânsia tremenda. Pastor, ministra-nos algo novo. Pastor, traga uma pregação nova. Pastor, nos traga algo inédito. Sabe, queridos, há uma ânsia por novidade imensa nos nossos dias. Eu preciso te dizer, isso não é de tudo ruim. O problema é que buscamos por algo novo, sem viver os princípios antigos. Fala aí, eita Deus. Buscamos por algo novo, buscamos por um conhecimento novo, mas sequer praticamos aquilo que já nos foi ensinado. Fala aí. Eita Deus. Então, amados, para quê? Para que um ensino novo? Para que um conhecimento novo? Para que uma revelação nova? Se sequer vivemos aquilo que já nos foi ministrado, princípio elementar da fé. Para que construir mais? Se não tem alicerce. É isso. Então, esse é o grande desafio. Há um consumo imenso por algo novo. E o chamado à santidade com certeza não é novo. O chamado à santidade é antigo. Não é novo, é antigo. Mas eu preciso dizer para os irmãos que vivendo esse princípio antigo, isso nos habilita a viver o novo de Deus. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. A santidade, queridos, é uma porta estreita, é uma porta apertada. Mas quem passa por ela desfruta de algo novo.
Mas só aquele que passa por ela, que vive a genuína e verdadeira santidade, é que desfruta de revelação nova, de algo inédito, de algo novo da parte de Deus, da parte de Deus. Então, eu quero ler alguns textos com os irmãos. O primeiro deles, eu acho que o primeiro não, né? Já deve ser o terceiro ou quarto, mas mais um, Hebreus 12, 14. Agora é Paulo, não é Paulo, Hebreus, é o escritor de Hebreus. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem o quê? Santos. A ênfase dessa noite é na santidade. A gente poderia abreviar assim: esforcem-se para serem santos. Por quê? Porque sem santidade o quê? Ninguém verá o Senhor. O texto nos encoraja a fazer força, esforce, força. Fala para o teu irmão, força, força. Viu, queridos? Se tem essa advertência, é porque esse negócio não é fácil. Exige esforço. Sabe que a gente não vai dormir e acordar assim, acordei santo. Santo, santo, falei, santo, santo. Ele dormiu e acordou santo, santo. Não. Isso demanda esforço, isso demanda empenho, isso demanda disciplina, dedicação, oração. Busca em Deus, esforce para ser santo. Esforcem para ser santo. Porque tem uma consequência clara, o texto já nos traz uma consequência clara. Se não cultivar a santidade, não verá o Senhor. Se não passar por essa porta estreita, santidade, não verá o Senhor, não terá relacionamento íntimo com o Senhor, não terá um relacionamento profundo com o Senhor, não vê o Senhor, não ouve o Senhor, não percebe o Senhor, não é ministrado para o Senhor, tem uma vida espiritual fraca. Uma vida espiritual fraca. É um crente que não é dirigido pelo Espírito, é um crente que não é movido pelo Espírito, ele é movido pelas suas emoções. Ele é movido pelas suas empolgações, ele é movido pelas circunstâncias, ele é movido pela atmosfera do ambiente. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não verá o Senhor. Então, é por isso, aqui queridos, vem comigo. Não desconecta, vem comigo. Aqui está a explicação da fraqueza espiritual dos nossos dias. Porque santidade é um ensino antigo. E ninguém está interessado naquilo que é antigo. Há uma ânsia por algo novo. Nos pregue algo novo. Nos diga algo novo. Que nos leve ao êxtase. Que nos leve à euforia. Nos pregue as promessas. Nos pregue as grandezas. Para que a gente possa sair com o nosso coração cheio. Mas o apóstolo Pedro disse aos seus leitores. E o Espírito diz à nossa igreja. Volte aos princípios básicos, elementares, ao alicerce. Sem santidade não tem revelação. Sem santidade não tem intimidade com o Senhor. Amém, amém, amém. A primeira consequência é essa. Sem santidade não se relaciona com Deus. A segunda consequência, meu irmão, sem santidade, se a gente não se esforçar em cultivar esse estilo de vida, sabe o que é? Sem santidade, não tem transformação. Sem santidade, não é transformado. Fala comigo, não é transformado. Vive sem transformação, não tem uma transformação genuína. Apenas trocou de um ambiente, saiu de um ambiente lá do mundo, sei lá, saiu do boteco, saiu do baile, saiu do bar, saiu do mundo e veio para a igreja. Só trocou o ambiente, mas não viveu, não experimentou transformação. E aqui está também mais um motivo. Mais um motivo, porque não cultiva a santidade, então não conhece o Senhor, não vê o Senhor, não é transformado no caráter, não é transformado no comportamento, não tem uma mente renovada, tem um padrão de pensamento pecaminoso, não muda, é enrijecido. Por quê? Por que não é transformado? Porque não cultiva a santidade. E o texto que nos fundamenta isso é o 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 18. Acompanhem comigo. E todos nós que com a face descoberta, o quê?
contemplamos a glória do Senhor, vê o Senhor, contempla o Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, à medida em que contemplamos a face do Senhor, à medida que nos relacionamos com o Senhor, nós vamos sendo transformados de uma forma progressiva, cada vez maior, cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Tem um caráter transformado, tem um estilo de vida transformado, tem um palavreado transformado, tem um comportamento transformado, de glória em glória, cada vez mais semelhante a Cristo. Então, quando não busca santidade, não tem intimidade com o Senhor, não contempla o Senhor, é quando contemplamos o Senhor, vamos sendo transformados. Vivemos num tempo, meu irmão, que por ignorarmos algo antigo, um princípio antigo, não se tem transformação. Porque não busca, não se esforça, não se dedica em viver em santidade. Então, há um processo aqui em sequência, né? Há um processo em cadeia. Eu me esforço em buscar a santidade. Eu me relaciono intimamente com o Senhor, vê o Senhor, se relaciona intimamente com o Senhor. E à medida em que relaciono intimamente com o Senhor, eu vou sendo transformado, eu vou me tornando cada vez mais parecido com o Senhor. Há um processo em cadeia, onde a base disso tudo, o início disso tudo, é quando se passa pela portinha estreita. Eu vou viver diferente. Eu vou ser diferente. Santo é separado. Eu vou me separar deste mundo. Eu vou viver separado do quê? Do lixo, do mundo. Não está perdendo nada, meu irmão. É pelo contrário, está ganhando tudo. Está ganhando tudo em Cristo. É isso. É isso. Então, qual que é o alicerce da santidade nas nossas vidas? Qual é o alicerce? O que alicerça a santidade nas nossas vidas? É a gratidão. Fala comigo, gratidão. Gratidão, gratidão. É a gratidão, é isso que alicerça a santidade. Isso que me impulsiona a uma vida santa. É a gratidão. Porque Ele me amou primeiro. Ele demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. O texto de Romanos diz que há quem seja capaz de morrer por alguém bom, por alguém justo, mas Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando não dávamos éramos um zombador. Cristo morreu por nós. Fazíamos parte dos zombadores. Sentávamos na mesa dos escarnecedores. Zombávamos de Cristo, dos seus valores, mas Ele morreu por nós. Então, queridos, o que alicerça, o que nos impulsiona a uma vida santa, é saber que nós fomos alvo de um amor que a gente não merecia. A gente foi alvo de um amor que a gente não merecia. Ele nos recebeu de braços abertos, sem a gente merecer. É isso. Então, o alicerce da santidade, e a gente precisa fazer um ajuste no nosso entendimento teológico. Chacoalha o irmão do teu lado e fala assim: vamos fazer um ajuste de foco. Um ajuste de foco, porque o negócio contaminou a gente. Sabe, queridos, o alicerce da santidade é a gratidão e não o medo. E não o medo. Porque a igreja criou um pacote de não pode. A igreja criou um pacote de não pode, não faz, não come, não bebe, não vê, não vai. Por quê? Porque é pecado. Porque é pecado, e vai para o inferno. E vai para o inferno, Deus vai pesar a mão. E isso foi criado. E isso nos levou à aparência de santidade, não à genuína santidade. Nos levou a uma cara de santo, um jeitão de santo, um palavreado de santo. Mas quando examinado por dentro, não tinha mudança. Quando examinado no detalhe, nada mudou. Porque o que muda é quando passa pela porta estreita da santidade. Quando vê o Senhor, aí muda. Mas levou uma aparência de santo, a um palavreado santo, a um comportamento de santo. O medo não nos leva à santidade. O medo nos leva a uma fachada, uma maquiagem. O que nos leva à genuína santidade é a gratidão por um amor que a gente não merecia.
Não é o medo. Não é o medo. Não é o medo. Então, queridos, santidade não tem a ver com o que eu não faço. Santidade tem a ver com o que eu faço para honrar aquele que me amou primeiro. Santidade tem a ver com o que eu faço para manifestar a minha gratidão, porque ele se entregou por mim. É isso, é isso. Então, santidade, queridos, é uma resposta de um coração grato que fala assim, cara, eu não merecia, mas ele deu tudo. Eu não merecia e ele deu tudo. Então, como corresponder a este amor? Como corresponder a esse amor que se deu em meu favor? Vida santa. Retribua esse amor. Vida santa. Retribua esse amor amando aquele que te amou primeiro. Retribua esse amor amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Amando a Deus de uma forma integral. Corresponda esse amor. Então, queridos, assim, você vivendo a santidade movida pela gratidão, acompanha comigo, diante da oportunidade do pecado. Você não vai pecar porque está com medo. Medo do pastor, ele disciplina. Fala assim, medo dos irmãos que ficam bisbilhotando a vida alheia. Fala, Fala. Medo dos irmãos que tem uma linguinha maior, que fica falando. Medo de Deus, medo do inferno, medo de Satanás. Não. Diante da oportunidade do pecado, você não vai pecar. Sabe por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido adotar uma conduta que aborrece o coração daquele que me amou. Não faz sentido, cara. Não faz sentido adotar uma atitude que vai aborrecer, vai fazer sangrar o coração daquele que se entregou por mim. Como é que eu vou me encontrar com ele depois dessa presepada? Como é que eu vou conversar com ele e vou cantar, eu te amo? Como é que eu vou fazer quando eu me encontrar com ele depois dessa presepada? Eu o amo demais para fazer isso. Eu amo demais para fazer isso. Então, queridos, não pecar não é mais por medo do inferno, medo de Satanás, medo de disciplina, medo de condenação. Não peco porque eu não quero ferir. Não quero adotar uma atitude bem estranha ao meu estilo de vida. Eu não quero ferir o coração daquele que me amou. Então, a santidade se sustenta nesse amar a Deus acima de todas as coisas. Nesse amor total. Fala comigo, total. Agora, a santidade, queridos, ela é um processo contínuo na nossa vida. E ela é gradativamente aprimorada. A santidade, ela é aperfeiçoada. Há uma ferramenta divina que aperfeiçoa a santidade em nós. E o texto de 2 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 1, vai dizer a nós o que aperfeiçoa a santidade. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. De que forma? Fala forte. No temor de Deus, no temor do Senhor. Então, os irmãos já se conhecem, medo nos leva para longe de Deus. Medo foi aquilo que Adão e Eva sentiu quando pecaram. Medo nos leva a uma aparência de santidade. Mas o temor do Senhor nos leva para mais perto de Deus. O temor do Senhor aprimora, aperfeiçoa a santidade em nós. No português, medo e temor pode ser sinônimo, mas espiritualmente eles estão bem distantes. O temor do Senhor aperfeiçoa a santidade em nós. Sabe, queridos, a santa reverência ao Senhor nos leva a fugir do mal. A santa reverência ao Senhor, aquele que nos amou primeiro, nos leva a fugir até da aparência do mal. Até da aparência do mal. O texto de Provérbios, capítulo
16, a segunda parte, do versículo 6, fala que com o temor do Senhor, o homem sábio, o homem que busca a santidade, faz o quê? Evita o mal, evita o mal, evita o mal. O temor do Senhor, irmãos, ele aperfeiçoa a santidade, nos lembrando a cada dia que nós temos um compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas. O temor, quando falta o temor, a gente adota um amor parcial. E esse é um problema. O temor do Senhor, ele nos lembra, ele nos ajusta o foco. O temor do Senhor nos mantém com o foco ajustado. E a gente tem a intensidade certa, amando o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. E mantém o foco certo. O foco do nosso amor é o Senhor. O temor do Senhor produz isso em nós. Agora, a falta de temor abre portas. A falta de temor abre portas para um amor parcial. E isso não é bom. Fala comigo, não é bom? Não é bom. Lúcifer, quando ainda no céu, contemplava a glória de Deus, sim ou não? Pode falar aí, amém? 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 Amava o Senhor. É claro que amava o Senhor. Mas por falta de temor, passou a viver um amor parcial. Amava o Senhor, mas também amava a si mesmo. Amava o Senhor, mas também ficou orgulhosinho. Amava o Senhor, mas também virou um narcisista, começou a se amar demais. E o que aconteceu? Perdeu a presença de Deus. Amém? Adão e Eva tinham um café da tarde com o Senhor todo dia. Amava o Senhor, é certo que amava o Senhor, é claro que amava o Senhor, mas por falta de temor. Por falta de temor, começou a viver um amor parcial. Por falta de temor, aceitou a conversinha da serpente e passou a querer ser igual a Deus. Não bastava estar do lado de Deus, começou a querer ser igual a Deus. E não demorou muito, por falta de temor, um amor parcial, começou a duvidar do caráter de Deus. E o que aconteceu? Perdeu a presença de Deus. Pecou, perdeu a presença de Deus. Judas amava Jesus, meu irmão. É claro que amava. Se odiasse, Jesus não tinha escolhido. Judas amava Jesus, só que era um amor parcial. Por falta de temor, amou a Jesus, mas amou também ao dinheiro. No que deu? Perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus. Então, a santidade, ela se sustenta na gratidão. Ela se expressa num amor total. Olha, estou falando muita coisa em sequência, você precisa estar acordado aí. A santidade, ela se alicerça na gratidão, ela se expressa no amor total, mas ela é aperfeiçoada. Ela é aperfeiçoada no temor do Senhor. Se te faltar temor, se me faltar temor, não demora, nós vamos desviando do caminho. Não demora, nós vamos criando atalhos. Não demora, nós vamos começar a relativizar a verdade. Não demora, a gente vai dizer, nada a ver, não é bem assim, porque eu entendo assim, assado. A gente vai começar a um amor parcial e acaba perdendo a presença de Deus. Porque a santidade é que nos proporciona esse relacionamento íntimo com Deus. Amém? Amém. Então, queridos, eu convido você a olhar para dentro, sabe? Olhar para dentro de você, para o teu coração. Às vezes a gente se depara com dificuldade imensa para romper com o pecado. Às vezes a gente se depara com uma dificuldade imensa para viver em santidade. E eu estou falando para crentes. Em boa parte das vezes, não nos falta conhecimento das Escrituras, não nos falta conhecimento da verdade, não nos falta conhecimento do que é certo. Em boa parte das vezes, não falta. Tem casos que faltam, mas em boa parte das vezes não falta conhecimento do que é certo. E é por isso que a gente carrega essa preocupação, é por isso que a gente carrega esse amargo, porque a gente sabe o que deve fazer, mas não consegue. Sabe, queridos, não nos falta conhecimento. O motivo de muitas vezes não conseguirmos viver em santidade é porque a gente não entende o tamanho do amor o qual fomos alvo.
Às vezes não vivemos em santidade porque a gente não entende o amor de Deus para conosco. A gente não entende a dimensão desse amor. A gente não percebe a dimensão desse amor. Em boa parte das vezes, não vivemos em santidade porque a gente não entende o sacrifício de Cristo por nós. Virou uma coisa que a gente leu, acostumou e entendeu. E virou mecanizado. Mas a gente não entende que estávamos condenados ao inferno e a gente não consegue entender o que é o inferno também. Então, sabe o que é? Como a gente não entende o tamanho da perdição que estávamos, nós também não entendemos o tamanho da graça que nos alcançou. É isso. É isso. Então, temos dificuldade de viver em santidade, meus irmãos, porque não entendemos o quanto Deus abomina o pecado. Nós temos dificuldade em ver em santidade porque a gente não entende o quanto isso fere o coração de Deus quando diante das encruzilhadas da vida, abraçar o pecado ou viver em santidade, ou viver na contramão do mundo. A gente não entende o quanto fere o coração de Deus na hora que a gente abraça o pecado e vai viver no lixo desse mundo. A gente não entende. Por isso que é difícil. Mas que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a grandeza do amor que nos alcançou. O foco não é o pecado, meu irmão. O foco é a grandeza do amor que nos alcançou. Que você possa ser ministrado pelo Senhor, porque a santidade é uma resposta, ela é uma consequência, ela é a expressão de alguém que entende que foi amado de uma forma especial. Ela entende que ela foi amada de uma forma, ela entende que foi derramado sobre ela algo, uma confiança. O Senhor derramou mais que confiança, o Senhor se derramou, Ele se deu por você, fala pro teu irmão aí, o Senhor se deu por você, cara, por você. Então, amados, assim, tem um costume histórico da igreja, e não é nenhuma crítica, está tudo certo. Né? A gente faz um apelo, né, de salvação às pessoas. Nós fazemos um apelo, nós convidamos as pessoas para aceitarem a Jesus. Geralmente no final das nossas pregações, a gente fala assim, venha aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você, todos vocês, imagino que todos vocês, um dia responderem esse apelo, eu aceito Jesus. Venha receber Jesus como o Senhor na sua vida. Venha receber Jesus na sua vida, não é? Esse é um costume histórico da igreja. Mas viu, um apelo tecnicamente correto seria diferente. Um apelo tecnicamente correto, não convidaríamos as pessoas a aceitar Jesus. Nós mudaríamos isso. Um apelo tecnicamente correto, nós nos viraríamos para o céu e falaríamos assim, Senhor Jesus, o Senhor aceita o João? Verdade. O Senhor aceita. O Senhor aceita. Mas o João, o Senhor, eu aceito. O Senhor aceita aquele? O Senhor aceita este? O Senhor aceita este? Mas esse aqui é barra brava. Esse não tem jeito, esse ninguém aceita. O Senhor aceita, Jesus? O Senhor diz, eu aceito. E aquele, Senhor Jesus, me diga, tem alguém nesse meio que o Senhor não aceita? E o Senhor diz, não, eu aceito todos. Eu aceito todos, filho. E a gente volta para o Senhor e fala, cara, que amor é esse? Que papo é esse? Onde você está com a cabeça? Aqui não vale nada. Mas eu aceito, filho. Nós deveríamos virar para a igreja e dizer o seguinte, o santo, o puro, o imaculado te aceitou. Como é que você responde a este amor? Como é que você vai viver de agora para frente? Porque Ele te recebeu. Mesmo sabendo quem você é. Como é que você vai viver os próximos dias? Como é que você vai viver nesse tempo de zombaria e escárnio? Sabendo que o puro, o imaculado, o santo te recebeu. Só tem uma forma de viver, meu irmão. Só tem uma forma de viver. Ofertando a Ele uma vida santa, pura, separada do lixo desse mundo. O Senhor te recebeu. Como é que você vai viver essa vida? Não foi a igreja que te recebeu, não foi o pastor que te recebeu. Esses também te receberam. Mas quem
primeiro te amou foi o Senhor. Foi o Senhor. Como é que você responde a este amor? Como é que você responde a esta graça, ofertando a Ele uma vida santa, pura, separada? Eu vou abraçar a santidade e vou dar as costas ao pecado definitivamente. O pecado não me seduz mais. Sabe, queridos, nas encruzilhadas, vai surgir um monte de encruzilhadas, onde tem do lado o pecado e o outro o caminho da santidade. Você não vai ter você nem vai pensar. Você vai escolher o caminho da santidade, porque não faz sentido viver diferente. Afinal, Ele me aceitou. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu não sei como orar, mas eu acho que seria bom a gente começar orando, confessando os nossos pecados, confessando ao Senhor a nossa falta de temor, confessando ao Senhor que muitas vezes temos relativizado a verdade que não muda. A gente tem tentado criar um caminho, a gente tem tentado buscar criar um evangelho nosso. E aí acabamos nos somando aos zombadores. Vamos orar confessando esse amor parcial. Amamos a Deus, mas não o amamos na intensidade que Ele precisa. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças. Sabe, queridos, nós clamamos por um avivamento. Nós como igreja local, igreja brasileira, clamamos por um avivamento. Mas sabe qual é a primeira mensagem que acompanha um avivamento? Sabe qual que é a mensagem que dá início a boa parte dos avivamentos? A mensagem de santidade ao Senhor. O povo que vive um avivamento, sabe qual que é o primeiro passo que eles dão? Eles dão um passo de arrependimento, de quebrantamento, de confissão de pecados, de dar as costas ao lixo do mundo. Esse é a primeira palavra que dá início a todo o avivamento. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na nossa vida individual, que seja assim na vida da nossa igreja, da nossa comunidade. Amém? Amém? Vamos orar.